Boa noite, Príncipe do Cerrado. Vamos chegando aqui para nossa live. Vocês já viram aí o tema hoje, né? Conversamos um pouquinho. Vamos desconstruir aqui algumas falácias feministas, algumas falácias do feminismo. Então vamos entrando aí. Digam-me, por favor, como é que está o áudio, como é que está a imagem. Nós teremos também um convidado hoje. Então digam aí, vão entrando. Eu preciso desse retorno aí de vocês para esse começo, para saber aí como é que tá. Vamos ver. Pronto, meu convidado já chegou aqui. Deixa eu só aprovar a entrada dele. Vamos lá, que hoje é hoje que a live cai. É hoje que meu perfil cai, para variar. Opa, E aí, meu caro, tudo bem? tranquilo e por aí? Maravilha, por aqui tudo bem, graças a Deus. Queria então aqui que você pudesse trazer-nos o sua graça. Diga-nos aí um pouco sobre a sua história, né? Quem você é. Apresenta aí pro pessoal, que o pessoal vai entrando. Enquanto você vai chegando aí, a gente vai fazendo aqui a parte mais de apresentação. Pronto, perfeito aí. Meu nome, para quem não me conhece, é Felipe Altami, sou colunista do Conexão Política. Eu escrevo e analiso sobre política já faz um tempo, já escrevi para o Instituto Liberal. E é isso, comentarista político e tudo mais, formado em Direito. E há anos eu comento aí sobre essas questões políticas envolvendo movimentos progressistas também, falando das falácias a respeito desses movimentos e tudo mais. E já faz um tempo aí que eu tô nessa. E agradeço o convite, cara. É um prazer estar aqui. Valeu. Maravilha. Então, de início, eu vou fazer aqui duas coisas, tá? A primeira coisa, pessoal, vocês sabem que eu estou vindo de um shadow ban, então o Instagram está demorando para entregar minhas lives. O pessoal vem chegar na live, bicho, nos 50 minutos já de live. Então, assim, vou pedir agora duas coisas para vocês. A primeira, encaminhem essa live aí para os amigos de vocês, tá começando. Depois o pessoal chega no meio da live e fica perdido aí. Ah, o que é que estão falando? Então, primeiro pedido é esse, mandem aí para os seus amigos, tá? Segundo pedido, comentem aí, por favor, o nome da live, o título da live, para eu poder fixar aqui, tá? Desconstruindo as falácias feministas. Coloquem aí, por favor, Desconstruindo as falácias feministas, porque aí eu posso fixar aqui e quem for entrando não fica perguntando, né? Qual é o título da live. E para quem não me conhece, também tem o público do Felipe aqui chegando, o meu nome é Danilo Cavalcante, certo? Sou formado em História pela UFPE. O pessoal às vezes se assusta, né? Pô, bicho, o cara se formou em História na Universidade Federal. É exatamente isso. Fui um sobrevivente, fui um dos organizadores lá, né, da exibição do filme do Professor Olavo, em 2017. Tem algumas histórias aí para contar. Então já fixei aqui os comentários. Sem mais delongas, já tem uma coisa aqui polêmica para falar, que é o seguinte. Temos aqui dois homens falando sobre feminismo. Que crime é esse, meu Deus do Não céu? é isso. É o Que crime que pecado é atenta, esse? crime do Eu lugar acho de nada fala, mais né? justo. Pois é, eu acho nada mais justo do que então a gente mostrar que sim, nós temos lugar de fala quando o assunto também é feminismo. Aí eu passo a palavra aqui para o Felipe, para que a gente possa aqui começar o nosso bate-papo nessa noite. Bom, cara, eu sempre sou daquela opinião de que esses artifícios retóricos que são criados da inteligência, né, entre aspas, esquerdista, que vem da academia, prova geralmente lá das universidades dos Estados Unidos e da Europa, geralmente esses conceitos são importados, né, aqui para o Brasil e são utilizados aí pela militância como um mecanismo retórico para tentar te censurar de alguma forma. Ou seja, quando você está falando de alguma coisa que envolve questões de gênero, questões do feminismo, quando você está refutando alguma proposta, né, entre aspas, alguma estrutura teórica do feminismo, sempre surge alguém, alguma autoridade, né, no assunto, né, autoridade do feminismo, ou alguma militante dizendo que você não tem lugar de fala e, portanto, você deve calar a boca. Né? O que seria o lugar de fala, né, segundo o conceito do feminismo. Segundo a Djamila Ribeiro, né, que é a principal referência do feminismo, que é a professora da USP e tudo mais, ela define o lugar de fala como se fosse um reconhecimento do seu privilégio. Ou seja, olha, você é branco, a gente aqui somos dois brancos, do sexo masculino, heterossexual, etc, etc, Estamos, pronto. etc, cristãos, pronto. A gente não tem direito de falar absolutamente nada a respeito disso, porque na nossa condição de privilégio, a nossa percepção é deturpada e adulterada, porque não percebemos o sofrimento de quem supostamente passa pela questão da relação do opressor e oprimido. O que não passa de um artifício retórico. Né? Se, por exemplo, eu falo que a grama é verde, pouco importa o sexo da pessoa que está fazendo tal afirmação. Né? Fatos são fatos, dados são dados, e como o Ben Shapiro já dizia, né,
os fatos e as verdades não ligam para os seus sentimentos, né? Então não importa o que você acha daquilo, se você leva para o lado emocional ou não, os dados são dados, o que está registrado é registrado e não tem conversa. Perfeito. Tem uma questão que, assim, o Chesterton vai falar que existem verdades que foram enlouquecidas. Você pega o sentido de autoridade e transforma em autoritarismo. Você pega a importância das questões sociais e transforma em socialismo e assim por diante. E o lugar de fala, pelo menos em essência, ele tem uma certa bondade, digamos assim. É você pegar, olha, o negro, historicamente, ele sofreu com a escravidão. Evidentemente, ao falar de racismo, o negro deve ser ouvido. Então, certo, concordo. Isso é verdade. Ele sofre lá com aquele tempo, tem que falar mesmo. Agora, qual é o grande problema? É que eles terminam criando um certo pedigree ideológico. Você pega, não, o negro, Sim. a mulher, o pobre, o índio, e assim por diante, até que chega num estado de coisas em que se você é branco, se você é hétero, se você é cristão, enfim, você não tem esse pedigree. Então você não pode falar sobre absolutamente coisa alguma. Então é Sim. um sentido extremamente autoritário. Eu sempre costumo dizer aqui pro pessoal que acompanha minhas lives que toda essa galera que é justiça social, eles têm dentro de si um espírito de Stalin, sabe? Por mais que Sim. eles não matem você, mas eles cancelam você, eles tentam cancelar, né? Eles tentam jogar você ao ostracismo, à deserção. Eles tentam calar teu discurso ou dar o discurso para alguém simplesmente por questões fenotípicas, enfim, que eles consideram, né, que são basilares na hora de você dizer quem são os protagonistas do debate. Então, o grande ponto não é o que você fala, mas é quem fala. E mais do que isso, né? Mais do que isso. Porque tem um pedigree aí que ele vai até um pouco além. Porque, por exemplo, se você for negro, você pode falar qualquer bobagem que você for sobre o racismo, por exemplo, na visão deles, né? Por mais coisas mais abomináveis que sejam. Até o racismo contra o próprio branco, você pode falar. Mas se você for negro e discorda da pauta deles, aí você parece que se torna menos negro. Né? Parece que você agora passa por um processo de colorização ali, você agora foi embranquecendo sua opinião. Sabe? Então, esse papo de lugar de fala, ele não melhora o debate, ele não eleva o nível do debate. Ele só deixa o debate monopolizado e exclui opiniões divergentes. Ele vicia o ciclo de debate. E é por isso que hoje, propositadamente, eu e o Felipe estamos aqui fazendo esse bate-papo, porque homem pode sim falar de feminismo. E eu vou além, né? Vou pegar agora aqui uma expressão feminista. Lugar do homem é onde ele quiser. Cara, eu concordo perfeitamente, concordo perfeitamente. Vamos ver, por exemplo, se esse lema aí, se esse artifício retórico aí para tentar calar a boca de quem discorda, funciona, por exemplo, com o Thomas Sowell falando a respeito da escravidão, né? Thomas Sowell, para quem não conhece, é um conhecido economista, sociólogo e filósofo dos Estados Unidos, que ele ficou conhecido, principalmente nos anos 90, para refutando essas falácias feministas, falácias do movimento negro, em comparação de disparidade salarial, ele refutou tudo isso. O cara destrói. Se vocês procurarem na internet aí no YouTube Thomas Sowell, vocês vão ver que ele destrói de cabo a rabo todas as falácias aí do movimento negro. Tem livros dele sobre isso. O cara tem um estudo extremamente abrangente, envolvendo vários países, estudando a política de ação afirmativa, que são as cotas, e chegando e constatando a seguinte conclusão, de que não funciona e, muito pelo contrário, prejudica aqueles grupos sociais que supostamente são beneficiados por tais políticas. Ou seja, um cara desse, ele tem lugar de fala para esse movimento negro? Thomas Sowell, o negão lá, ele é negão, afro-americano. O cara tem lugar de fala nesse sentido? Não tem. Ele é completamente boicotado, suprimido, silenciado. Ninguém cita o nome desse cara. A Ana Campagnolo, por exemplo, que foi uma das primeiras a escrever aí um livro gigantesco aí contra o feminismo. Ela tem lugar de fala? No feminismo não tem. Ela vai ser boicotada, vai ser silenciada como foi na faculdade. Ou seja, a gente vê a hipocrisia aí. É aquela ideia, né, de que uns são humanos, mas outros são ainda mais humanos. Nesse caso, exatamente, algumas são mulheres, mas outras são mais mulheres do que essas. E sim, é um fato, bicho. Assim, uma coisa que sempre que eu faço algum texto sobre feminismo, é engraçado como elas sempre se doem e sempre partem para alguns artifícios, né? Porque isso não é feminismo. Existem feminismos. Você não pode generalizar. Mas uma coisa que é engraçada é que eu estava comentando contigo antes da live de hoje, né? Que em 2017 eu publiquei um texto no meu perfil sobre a revolução sexual. O post, eu juro a você, ele não tinha nada de ofensivo no sentido de que eles poderiam se dar com algum xingamento, com alguma palavra pejorativa, enfim. A imagem, ela não tinha nudez, sabe? Ela não escrachava ninguém. Simplesmente, eu sofri uma denúncia em massa no meu perfil. O post, ele saiu do ar. Aí eu fui contestar o Facebook do motivo, né? Por que vocês fizeram isso?
E aí a resposta do Facebook foi excluir minha página permanentemente. E aí eu migrei para cá, para o Insta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de fato elas estivessem abertas à liberdade de expressão, ao diálogo e ao debate, elas não viriam me denunciar. Elas viriam me questionar. Sabe? Sim. E mais do que isso, elas perceberiam que aquela minha crítica ela tem sua contundência. Porque o grande problema do feminismo, dentre tantos, né, é que eles tentam pulverizar. Torna-se um termo fluido. Fica complicado você criticar o feminismo porque elas dizem, ah, mas isso não é feminismo. Ora, se isso não é feminismo, o que é feminismo? Porque você já deve ter tido a oportunidade de conversar com feministas, eu também já tive, e sempre que você conversa, se você pede um conceito para uma, ela vai dizer, olha, o feminismo luta por igualdade. Aí você vai conversar com a outra. O feminismo luta por equidade. Afinal, o feminismo luta pelo quê? Sabe? Qual é, de fato, a luta do feminismo? Eu acho que a gente pode fazer meio que esse balanço histórico, sabe? Vindo das raízes para hoje, para a gente ver como é que se deu esse processo de luta feminista por uma suposta emancipação que desembocou nisso que a gente vê hoje, esse feminismo de lacração aí na internet. Então, cara, essa questão aí do feminismo, você vê que elas são bem escorregadias, né? Isso não é feminismo de verdade. Você diz, ah, mas isso aqui, ah, mas ela não representa todas, tem várias vertentes, tem feminismo interseccional, tem feminismo não sei o que lá. Feminismo negro? Tem feminismo negro, exatamente. E elas mesmas se degladiam, que elas não sabem nem o que são, na verdade, não sabem nem o que estão defendendo. Para você ver que o movimento revolucionário, qualquer movimento revolucionário, ele é baseado em contradições, porque ele é dialético. Ele não é lógico, ele não é baseado na lógica. Ou seja, o confronto dialético faz parte da estrutura do movimento revolucionário e o feminismo faz parte disso. E, portanto, é imbuído da mesma estrutura, não tem para onde correr. Não tem como você tentar quebrar a cabeça querendo ver sentido nesses movimentos sociais. Eles foram feitos para não fazer sentido nenhum, para gerar confusão, para fazer a crítica negativa daquilo tudo que existe na realidade. A sociedade burguesa, a estrutura patriarcal, a superestrutura, tem toda aquela influência marxista e tudo mais, tudo mais. Isso aí é a falácia do escocês de verdade, né? Que é basicamente... Exatamente. Você fala, o feminismo ele peca exatamente nesse sentido. Aí a pessoa fala, mas feminista de verdade não faz isso. Ou seja, é muito fácil você ser driblado de qualquer crítica apelando para esse tipo de artifício retórico, mas a gente sabe que por exemplo, na própria estrutura, isso foi feito para ser contraditório e para ser confuso mesmo. Por exemplo, uma palavra que eu particularmente recuso usar porque não tem significado nenhum, e talvez aqui gere até polêmica entre os seguidores, mas vocês vão entender o meu raciocínio. Por exemplo, a palavra machismo. Se perguntar para todo mundo o que é que eles têm por significado de ser machista, todo mundo vai ter uma concepção completamente diferente, inclusive as próprias feministas. Eu já vi artigo dizendo que abrir porta para mulher no carro é uma manifestação de estupro, de machismo. Para vocês terem uma ideia. Ou seja, existe tudo quanto é concepção a respeito do machismo. O que é o machismo? Machismo vem de macho, então é tudo de ruim que há no planeta Terra. E o feminismo que vem de fêmea é a salvação do planeta Terra, que vem combater o machismo e tudo mais. Ou seja, lá fora, se você vê, a palavra é utilizada, mas é sexismo. Não é tanto não tem aquela conectação para o masculino, é mais sexismo. Mas se você tirar, por exemplo, para ver o significado de machismo desde a década de 20 até hoje, mudou completamente o significado e elas mudam a bel prazer. O que é? A técnica, o machismo basicamente é uma técnica de shaming. Somente isso, para provocar vergonha no seu opositor. Pô, ele está questionando o movimento, pronto, chama ele de machista porque você gerando essa palavra com a carga, uma conotação tão negativa socialmente, embora não tenha significado objetivo nenhum, você vai repreender aquela pessoa e criminalizar a opinião dela, de certa forma. Você vai marginalizar aquela pessoa do debate público. Ou seja... Na verdade, pode falar. Não, por exemplo, a Alice falou, machismo é opressão contra as mulheres. Tá, e a opressão contra os homens é o quê? Por exemplo, mais de 90% dos abrigados são homens. A maioria dos presos são homens. A maioria dos trabalhos insalubres e periculosos são homens. A maioria da mão de obra escrava é masculina. Isso aí é o que, então? É feminismo? É feminismo? É o que? Não tem significado nenhum. Entendeu? Tanto homens quanto mulheres, se você olhar em determinados setores, você pode ver desfavorecimentos. Mas se você olhar a realidade como um todo, você vê que ninguém é oprimido em relação ao outro, nem nada. Cada um tem as suas circunstâncias, porque homens e mulheres são diferentes, e isso acarreta consequências sociais diferentes.
É aí que está a questão, por exemplo. Pode falar aí que E aquela você coisa, ia falar? se você, se você vê no marxismo, o Karl Marx ele vai sempre apontar a origem de todos os males no capitalismo. O feminismo ele também encontrou o seu algoz, né? Ele encontrou aquele seu inimigo. O inimigo é o quê? É o homem e tudo aquilo que representa a verdadeira masculinidade. Se você toma a palavra, por exemplo, machismo, e entende que se você pergunta para uma feminista aqui o que é machismo e para outra diferente, elas podem até dar um conceito igual ou similar. Por exemplo, isso aqui da opressão do homem contra a mulher. Vamos considerar que isso é verdade, tá? Agora você pede exemplos práticos para ela. Ela vai dizer o quê? Violência. Vamos considerar. Agora, você vai chegar no ponto em que você vai perceber, no fundo do discurso, uma desconstrução de gêneros. Ou seja, para uma mulher, pode ser que se você diz que a menina está mais propensa a brincar de boneca, certo? Isso é machismo. Se você Sim. diz, se você diz que um pai ele tem uma maior proteção sobre a filha, isso também é machismo. Se você diz que um homem ele deve dar o lugar dele quando vê uma mulher em pé, isso também é machismo? Porque se você pega uma feminista mais radical, talvez ela diga que é. Se você pega uma outra um pouco menos radical, talvez ela diga que não. Mas qual é o grande ponto? Existe uma criminalização do termo, mas não existe uma definição exata do que ele vem a ser. E os movimentos à esquerda, né, os movimentos revolucionários, eles são profissionais em manipular o discurso. Em pegar a palavra e dizer, olha, aqui está a palavra, você não pode dizer ela. O que é que essa palavra significa? Olha, essa palavra significa isso. Vai falar com outro que significa isso. No fim das contas, tudo que eles querem fazer, primeiro, é encurtar o teu horizonte de consciência, de imaginação, e segundo, eles querem mandar na tua vida. Eles querem mandar, primeiramente, no teu pensamento, depois no teu falar e terceiro no teu agir. É, em última Exatamente. instância, a castração daquilo que nos define quanto seres humanos e que nos distingue, né, entre homens e mulheres. Exatamente, concordo perfeitamente. Por exemplo, se você procurar saber com algumas feministas, elas vão dizer que qualquer diferenciação entre homens e mulheres, principalmente em questão de escolhas, resultados, é influência machista. Se você falar que existe qualquer diferença inata e biológica entre homens e mulheres, isso é considerado para a grande maioria das feministas teóricas como machismo, porque elas acreditam que as diferenças são construtos sociais. Ou seja, elas acreditam que o homem ele é produto do meio completamente. Aquela questão da tábula rasa, você já vê a influência russoniana aí também, né? Aí se você, por exemplo, analisa que boa parte das pautas feministas, por exemplo, que elas advogam pela educação neutra de gênero. Porque, por exemplo, o que é que elas alegam? Ah, mulheres elas escolhem mais as áreas de psicologia, de enfermagem, etc., as áreas que lidam mais com pessoas. Porque a mulher, por exemplo, a menina desde pequena é ensinada a brincar de boneca, é ensinada a lidar com pessoas, enquanto os homens têm aqueles brinquedos, os Legos, não sei o que, ela é estimulado a questão de manutenção, de robótica, de engenharia e tudo mais. Ok, mas existem estudos científicos muito sólidos, né, por exemplo, nos países escandinavos, os países que têm educação neutra de gênero, em que foi aplicada a educação de neutra de gênero e as diferenças de escolhas se tornaram ainda mais diferentes, ainda mais díspares. Ou seja, como é que você explica isso? Com a educação neutra de gênero, sem ensinar nada disso, nenhuma diferenciação entre o que é de menino e o que é de menina, as escolhas entre homens e mulheres se tornaram ainda mais diferentes. A presença dos homens em cursos de tecnologia ficou ainda mais forte, por exemplo, lá na Dinamarca, na Suécia, etc., e as escolhas femininas em relação àquelas áreas que seriam majoritariamente femininas ainda se tornaram ainda mais presentes, ainda mais díspares. Né? Você vê estudos científicos, por exemplo, que colocam bebês recém-nascidos, imagens de tanto bebês do sexo feminino como masculino, rosto e uma imagem de uma máquina. Aí é comprovado que os bebês do sexo masculino, ou seja, nenhuma influência externa para comprometer a percepção dele, olhavam mais para a máquina, e os bebês do sexo feminino olhavam mais para o rosto da pessoa. Bebês também aleatoriamente, brinquedos espalhados aleatórios em estudos científicos. Naturalmente, as meninas, os bebês do sexo feminino, escolhiam brinquedos femininos, e os meninos do sexo, os bebês do sexo masculino escolhiam os brinquedos de meninos, naturalmente. Ou seja, os estudos apontam aí claramente que existem diferenças inatas. E é exatamente isso que o feminismo nega. E é exatamente isso que o feminismo também chama de machismo. Ou seja, a realidade. Sim. Está chamando os fatos A científicos de realidade é machismo. machista, é A opressora. realidade é machista, pô. Você não tem como discutir. Não tem definição. Por exemplo, a menina falou, teve uma menina que quer justificar, não, machismo é isso, isso e aquilo. Mas
Com que autoridade se afirma isso? Porque eu posso afirmar outra autoridade feminista que aplica uma concepção muito mais abrangente e radical do que essa. Ou seja, é algo completamente subjetivo, sem valor nenhum. E digo mais, se você que é de direita e começa a usar esse termo, você vai ser massacrado pelos caras, pelos progressistas. Porque eles estão dominando a linguagem, eles estão modificando, eles que controlam o significado do que é machismo. Então, a partir do momento que você admite isso como legítimo, eles vão sambar na tua cara. Porque eles que têm os estudos científicos do lado deles, definindo e controlando o que é semanticamente esse significado. Então, você vai cair na armadilha deles. Exato. Teve um exemplo recente, eu acho que foi do ano passado, da atriz Thaís Araújo, em que ela fez um post no Instagram emocionada. A filha dela, acho que tinha uns 2, 3 anos na época, e aí ela disse, pessoal, vocês sabem que eu criei a fulana, a filha dela, né? Eu criei fulana de um jeito desconstruído, pregoando o gênero neutro, dando para ela brinquedos a gênero, dando brinquedos que são considerados historicamente como de menina, enfim. E ela escolheu brincar com a boneca. Ela escolheu brincar de casinha. Ou seja, parece que para esse tipo de gente, só a realidade dando uma surra assim na cara mesmo, sem mão, para entender que a loucura dela ideológica nunca vai se sobrepor ao que a realidade é. Porque o revolucionário tem isso, né? Tem esse ideal de não querer aceitar a realidade. Ele sempre tenta criar uma realidade paralela àquilo que é verdadeiro. E cedo ou tarde, o mundo há de mostrar para ela a realidade mesma se apresenta e se impõe. Isso a gente pode ver agora. Um exemplo claro. O movimento feminista criou uma hidra que não vai saber lidar, que é você desconstruir essa relação entre gêneros, essas distinções, e abraçar a pauta transgênero. Elas abraçam a pauta transgênero, que vai acontecer a longo prazo. Já está acontecendo vagarosamente, já existem algumas alas do feminismo que estão brigando entre si por causa disso. Mas Sim. ainda não está naquele, eu costumo dizer, né? É o feminismo que tem um microfone na mão. É o feminismo que ele carrega aquela espinha dorsal. Né? Por mais que elas digam que existem feminismos, tem aquela espinha que você pega e diz, olha, vocês todos esses movimentos que vocês dizem que são distintos, defendem isso aqui em comum. E uma dessas pautas é justamente essa questão de gênero, né? De você abraçar o transgênero. E cedo ou tarde, as consequências vão chegar. E já estão chegando no MMA, né? No vôlei. Vão chegar daqui a um certo tempo com essa história aí de banheiro, para que trans entrem. E o que acontece é que para esse tipo de gente, muitas vezes nem a própria realidade serve como remédio. Porque o revolucionário tem disso. Né? O revolucionário, ele tem essa ideia de que, olha, não importa o que você diga, você não vai convencer ele. De tão bitolado que ele está naquilo. Eu costumo dizer que o pessoal, olha, um revolucionário você não convence. Você tem que tentar curar o cara. Porque a mente do cara está totalmente destruída, entendeu? E mais do que isso, quando você vê que é uma causa perdida, né, você não vai convencer ele, você vai convencer a plateia. Você tem que mostrar para as pessoas ao redor dele a tamanha barbárie daquele que ele está defendendo. Então, se hoje a pauta feminista diz lutar por direitos, vamos então agora entender quais são esses supostos direitos que elas tentam lutar. Direito a voto, não faz o menor sentido. A mulher já tem direito ao voto. Direito ao mercado de trabalho. A mulher já está trabalhando. Eu acho que a gente pode pegar esses dois tópicos, né, para dar uma destrinchada, porque as feministas dizem assim, parece que foi o feminismo que inventou o alfabeto, parece que foi o feminismo que inventou as escolas, as universidades, o comércio, né? Tudo que você faz hoje é graças ao feminismo. Se eu estou com esse suéter aqui, foi o feminismo que criou, estou com o relógio, foi o feminismo. Então, vamos aqui fazer aqui um breve escape aqui histórico, né, para mostrar para o pessoal que essa história de que, é graças ao feminismo que a mulher começou a votar. É graças ao feminismo que a mulher entrou no mercado de trabalho. Isso não se sustenta na realidade. Então, acho que valeria a pena trazer aqui um balancete sobre isso aí. Sim, cara, perfeitamente. Por exemplo, o contexto do sufrágio feminino aqui no Brasil. O que é importante a gente sempre destacar o que foi historicamente o voto. O voto sempre historicamente foi ligado ao serviço, ou seja, aquela classe que serve o país de alguma forma, principalmente militarmente, se sacrifica pelo país, foi que teve o direito de participar da política. Isso é assim desde as sociedades clássicas, né? Desde a Grécia, de Roma, sempre foi assim. A sociedade se construiu assim. Aqueles que dominavam, aqueles que controlavam a política, geralmente se sacrificavam pelo seu país. O direito ao voto e à participação política sempre esteve ligado
ao dever de servir o país, de se sacrificar, de morrer pelo país através das forças armadas e militares. Ou seja, é importante deixar isso. As pessoas têm uma concepção que antigamente eram as mulheres loucas. Eu quero votar, eu quero ser deputada. E os homens, não deixa não. O marido lá, não vai sair de casa não. Fique na cozinha. Exatamente, fica aí no fogão. Não vai ser deputada não. Que história é essa? Não tem absolutamente nada a ver. Era um acordo natural de sociedade. Ou seja, desde a época da Era Paleolítica até hoje, até esses dias, por exemplo, século XVII, por aí, foi se desenvolvendo esse acordo mútuo e que os homens e as mulheres sempre se concordavam com essa forma de organização social. Acontece que também o voto ele sempre foi restrito a muitos grupos de homens também. Foi restrito somente à aristocracia. Muitos outros homens eram excluídos do processo de voto. Então, vocês têm que parar com essa noção de que chegou o feminismo, tudo se tornou colorido. Antes do feminismo era tudo dark, tudo nada prestava, não sei o que lá. E vale lembrar que até na Idade Média tinha mulheres que exerciam direito ao voto. Lá em Florença existiam circunscrições na Idade Média em que as mulheres faziam algumas decisões políticas, votavam também, enquanto os homens guerreavam, etc., iam para a cavalaria, etc. Ou seja, é muito mais antigo do que se pensa e nem existia o feminismo. O contexto do Brasil, como foi César Zama, médico baiano conservador do Partido Republicano, Partido Conservador, em 1889, durante a elaboração da primeira Constituinte Republicana, foi a primeira pessoa a defender o voto universal, o sufrágio universal, incluindo as mulheres. Não foi o feminismo, não teve movimento feminista estimulando isso. Aí o Partido Republicano começou a fazer as movimentações, os homens do Partido Republicano começaram a estimular suas mulheres a saírem às ruas, e uma das primeiras mulheres a votar foi, eu esqueci o nome dela, acho que era Vanessa Guimarães, alguma coisa assim, só sei que ela era do Rio Grande do Norte. Ela mesma declarou, tudo isso aqui foi graças ao meu marido que me estimulou e tudo mais. Teve apoio da Igreja Católica, ou seja, ninguém se denominava feminista, não tinha noção disso. Nos Estados Unidos era muito mais um movimento ligado ao Partido Republicano e libertário do que o feminismo. As mulheres estavam levantando lá a placa Don't Train on Me, que é o lema do libertarianismo norte-americano. Se você olhar, por exemplo, na Inglaterra, teve um grupo de mulheres antissufragistas, mulheres que não queriam direito ao voto. Por quê? Porque elas sabiam que conquistando o direito ao voto, isso implicaria em mais deveres perante a sociedade. E elas não queriam que as mulheres assumissem mais deveres. Para elas, os deveres do serviço doméstico já estavam limitados, etc. E onde teve a questão das sufragestas, do movimento feminista por direito, alguma coisa assim, alguma questão de voto, sempre envolveu também terrorismo, sempre envolveu ataques terroristas e tudo mais, sempre envolveu esse tipo de truculência que houve naturalmente aquela resistência. Mas historicamente, se olhar, quase nenhum ali se identificava com o feminismo, mal tinha essa identidade do feminismo. Questão do mercado de trabalho. O que é que possibilitou a inserção feminina no mercado de trabalho? O capitalismo. Existe algo chamado capitalismo. Aquilo que nós respondemos é o que mais você vê feminista fazendo é condenar o capitalismo. Porque, exatamente, em certo sentido, termina funcionando como o braço do movimento socialista internacional. Você vê que, desde a origem da suposta primeira onda feminista, ali no início do século XX, você já vê que o movimento socialista abraçou a causa. E não foi porque eles queriam libertar as mulheres. Porque o que importava é como o Solins vai dizer, a questão não é a questão, né? É a revolução. Sim. A luta, você diz que é pelas mulheres, mas não é pelas mulheres, é pela revolução. Se as mulheres agora estão abraçando essa causa, vamos pegar elas aqui. Os negros também, vamos pegar os negros. Os LGBT, vamos pegar também. Mas a questão não é a questão. É como eu digo aqui, o movimento negro ele não defende os negros. O feminismo não defende as mulheres, ele defende as feministas. É só um conluio. Né? É um apadrinhamento de quem abraça a causa. Quem não abraça é jogado. E se fosse jogado, estava bom, né? Porque é perseguido. Esse é o grande ponto. Sim. É perseguido. E existe uma tentativa de destruir a reputação pública da pessoa. Sabe? Quando você falou agora da questão do voto, né? Elas sempre passam a ideia muito anacrônica. Como se à época, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, houvesse milhares de mulheres na rua, ensandecidas, subindo nos prédios e tocando fogo, enfim. Como se aquilo ali fosse uma pauta universal. Como se aquilo ali fosse um anseio. Meu Deus, como eu preciso votar. Quando, na verdade, das duas, uma. Em alguns casos, surgiu
o direito ao voto como uma questão natural mesmo, né? O tempo foi se encarregando de trazer isso. E segundo, pela própria necessidade circunstancial da época. Assim como também vai acontecer com o mercado de trabalho. A Ana Campanholi, inclusive, no Feminismo, Prevenção e Subversão, ela vai dizer que a questão do voto não foi uma conquista, mas foi uma concessão dos homens. Foi uma concessão. Houve um contexto a se considerar para que as mulheres fossem conseguir esse direito ao voto. E uma coisa assim, bicho, que hoje, eu parando para pensar direitinho hoje, eu acho que vale até o pessoal trazer essa reflexão aqui agora, fazendo só um breve salto histórico, o feminismo de hoje mesmo, é que se vocês pararem para pensar, da pauta que o feminismo luta hoje, o que é que de fato as mulheres precisam nessa pauta? Porque, perceba uma coisa, as mulheres não precisam do feminismo para fazer a coisa certa. Por exemplo, elas não precisam do feminismo para casar. Elas não precisam do feminismo para criar um filho. Agora elas precisam do feminismo para fazer a coisa errada. Divorciar-se. Aqui eu estou desconsiderando, claro, alguns casos específicos de abuso e fica o marido violenta a mulher. Isso é uma coisa, exceção, não é regra. Ou se não, para abortar. Ele não está ali para te ajudar a criar. Ele está ali para te ajudar a matar teu filho. Ou seja, que liberdade é essa que te acorrenta a um grupo ideológico só para satisfazer a vontade de um ser, de um ente abstrato? É isso que o feminismo faz hoje com a mulher. E pega, né, uma discussão histórica que poderia ser de fato séria, e que é séria em essência, mas corrompe, só para satisfazer o ego do grupo, o ego do movimento, e, claro, propagar, né, nos veículos de mídia uma história de como se elas, né, as cabeças do movimento feminista, estivessem promovendo um bem à sociedade. A luta por uma libertação, que vai começar ali no protofeminismo, né, com um certo confronto, uma certa contestação moral religiosa, uma certa contestação à educação, né, sobre a educação mista, as escolas mistas, mas que depois, com o tempo, ela vai subverter no sentido de que essa subversão já começa, claro, desde esse protofeminismo, mas ela vai elevar-se a outros patamares a partir daquela primeira onda ali, porque ela vai começar agora a querer adentrar no universo masculino. E não é adentrar só, eu quero entrar no mercado de trabalho. Não, eu quero direito ao voto. Não é isso. É agora começar a entrar em tudo aquilo que, naquele contexto, era lícito aos homens. E a gente sabe, mais uma vez, que a realidade, a biologia, impõe limitações. Historicamente, quem é que ia caçar? Quem é que ia para a guerra? Quem é que fazia aquela labuta diária pesada e árdua? Porque fisicamente somos mais fortes. Quem é? Os homens. Como você falou, quem é que mais é assassinado? Se vocês pegarem os dados, pessoal, vou dizer aqui um dado, mas depois vocês podem confrontar isso, claro, na internet. Falam muito de feminicídio, né? É claro que é errado matar um ser humano, é claro que é errado matar uma mulher. Mas equiparem os dados dos assassinatos que ocorrem no Brasil, de mulheres anualmente, com o de homens. Eu me recordo, há pouco tempo atrás, todo dia eu costumo ouvir o rádio de manhã cedo antes de ir para a academia, e aí eu lembro de um dia um fim de semana, aí na rádio falando, né, que nesse fim de semana, disseram assim, mais um caso de feminicídio, foi isso, mais um caso de feminicídio. Aí eu, poxa, velho, de novo, matando mulher e tal, coisa triste, né? E isso eles passaram, tipo, o jornal inteiro falando aquilo. No final, eles vieram trazer o dado dos assassinatos que ocorreram no fim de semana inteiro, né? 25 homens assassinados, uma mulher. Eles passaram quase o programa inteiro falando daquele assassinato da mulher. Sim. É uma perda das proporções absurda, né? Exatamente. Você vê uma distorção comum, por exemplo, é que o feminicídio, ele é baseado na ideia do seguinte, ele é baseado na ideia de que as mulheres estão morrendo naquele contexto pelo simples fato de serem mulheres. Ou seja, o que é um absurdo, um nonsense imenso. Não teve nenhum caso registrado no Brasil em que um homem tenha matado a mulher só porque olhou para ela. Caramba, é uma mulher, tá aí, vou matar. Tchau. Não existe isso. Ninguém mata ninguém com base no seu sexo. Pelo menos até hoje não foi registrado isso que eu tenha conhecimento. O que é comum são crimes passionais. E como é que funciona a onda da violência, né? Um ciclo retroalimentado da violência. O Stefan Molyneux, que é um filósofo e pesquisador, é um youtuber também, ele fez um levantamento excelente explicando como é que funciona o ciclo de violência familiar. Por que é mais comum ver casos em contextos de violência doméstica, em que há conflito, os homens serem predominantes nesse sentido de realmente, na maioria das vezes, registrados que
existe uma subnotificação de casos de violência doméstica contra homem e tudo mais, etc. Mas levando em consideração que são a maioria, por que isso acontece? Claro, a predominância física. Se há conflito, aquele que tiver a predominância física vai ser geralmente o potencial agressor. Se você olhar os dados, por exemplo, envolvendo a agressão entre adultos e filhos, adultos e crianças, você já vê uma, digamos assim, uma equiparação, você já vê um equilíbrio, tanto homens quanto mulheres, em alguns casos até as mulheres são as principais agressoras quando envolvem crianças. Abuso físico contra crianças e contra idosos também. Ou seja, nos contextos em que a mulher se mostra superior fisicamente, ela se torna tão agressora em questões proporcionais e quantitativas quanto são os casos do homem contra a mulher. Ou seja, você vê que é uma questão de quê? De predominância física ou circunstancial. É por isso que a gente, por exemplo, defende o armamento civil, principalmente questão para as mulheres. Porque se há um conflito entre um homem e uma mulher e que o homem é um potencial agressor, o único artifício que vai tornar a mulher preponderante para se defender seria uma arma de fogo, naquele sentido. O pessoal que vai depois ver a gravação da live viu minha reação aqui agora, né? Porque o que acontece? Eu gosto muito, assim, um comentário bem aleatório. Eu gosto muito de fazer live, sabe? Eu prefiro fazer live a ter que gravar um vídeo, por exemplo. Algo que é assim, bem monótono, parado. E é bom, porque aqui agora, ao vivo, a gente tem um exemplo de pensamento vicioso, né? Antes de você debater com uma feminista, você já sabe quais são as considerações que ela vai apresentar para você. Você já sabe quais são os supostos argumentos que ela vai trazer. E perceba, a gente falou aqui, existem feminismos, mas tem uma espinha dorsal. Eu vou pegar aqui um exemplo agora. Pronto, vamos aproveitar que tem uma princesa da Amazônia com a gente aqui ao vivo. E vou pegar aqui esse exemplo dela. Homens que batem em mulheres, infelizmente, não é minoria. Eu pergunto aqui a vocês que estão ao vivo, vocês que vão assistir depois dessa gravação. Isso é verdade? Vamos considerar que vocês conhecem 10 homens, tá? Seguindo essa lógica, 6 em cada 10 homens, porque tem que ser a maioria, né? Eles batem em mulheres. Eu vou pra frente, vou subir aqui um pouco mais o comentário, tá? Ela vai dizer aqui, vamos lá. Eu gosto dessa... Esse aqui é porque é didático. É na hora. Na hora, né? É morte, que nem tirando o leite da vaga aqui na hora. Feminicídio é morte de uma mulher por ser mulher. E não a morte de uma mulher por qualquer outro motivo. Mas qual é a questão? Você já respondeu isso, né? Você acabou de responder isso. Eu acabei de falar. Pois é. Você afirmar que uma mulher morre por ser mulher é afirmar literalmente que um cara olhou para uma mulher e falou: aí uma mulher, que vontade de matar essa mulher por elas, vou matar agora. Puf, não tem nada a ver. Nada a ver, são crimes passionais, crimes dentro de um contexto de relacionamento. A motivação não é por ela ser mulher, pode ser ciúmes, pode ser possessividade, pode ser uma briga que acabou resultando nisso, etc, etc. Existem várias motivações, depende da apuração policial. Né? Mas nenhum até hoje, que eu saiba, não existe nenhum relatório apontando em que um homem na rua olhou para uma mulher, um homem olhou para qualquer mulher que fosse da sua família ou amiga e falou: tá aí, vou matar você só por você ser mulher. Isso não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Como eu já expliquei aqui, aquele levantamento do Stefan Molyneux. O que gera a violência? A predominância física e circunstancial. Então, se você olhar para aqueles dados em que há violência física e abuso sexual até mesmo contra crianças, você vê que os agressores são igualmente homens e mulheres. Por quê? Em cenários onde as mulheres têm predominância física, elas se tornam agressoras igualmente, como os homens também. Em outros parâmetros. Outro ponto, né? Porque é aquela coisa. Você pode pegar um dado e manipular para que ele fale o que você quer. Não o que ele de fato está dizendo. Por exemplo, fala-se muito da violência doméstica contra a mulher. Isso é um fato, é uma coisa triste, de fato abominável. Um homem que faz isso não é um homem, é um canalha, é um verme que tem que ser punido com o maior rigor da lei. Porém, tem um lado que é oculto, que é o fato de que homens são mais violentados em casa do que mulheres. Mas vocês não veem isso aí na grande mídia, né? E não confia em mim, tá? Não precisa confiar em mim. Terminou aquela live, vá no Google e pesquise. Você vai ver dados, de fato, pesquisa feita, com teor científico mostrando isso. Mas, evidentemente, a mídia é machista, pessoal. Vamos falar agora de machismo, como eles querem? A mídia é machista porque eles dão ênfase à força bruta do homem contra a mulher, porque eles reconhecem que o homem é mais forte fisicamente do que a mulher. Por mais que eles queiram distinguir, né, acabar com as distinções entre gênero, eles são. E sabe o que é mais bizarro ainda nisso? É que eles propagam, né, uma ideia de gênero fluido, do agênero, de que agora tudo é... Você não pode mais dizer o que é homem e o que é mulher. Mas perceba que quando um homem, ele nasce homem, ele quer se tornar mulher, ele vai fazer o quê?
ele vai continuar vestido do mesmo jeito? Porque ele sabe que mulher se veste de um jeito diferente de homem. Ele vai procurar aquele outro lado da moeda. Porque, no fundo, ele sabe que gênero, que sexo não é uma construção social. Eles se refutam constantemente. O movimento feminista é um constante paradoxo. É um eterno paradoxo. Se você parar para pensar, é exatamente isso que você falou mesmo. Por exemplo, o homem que decide se usa arquétipo, o arquétipo feminino, que é considerado fruto do machismo socioconstrutivista, que eles mesmos alegam. Ó, quem disse que o homem tem que... E é hiperbólico que fazem. Sim, exatamente. Não teve aquele... ênfase. Eu não sei se você já soube daquele caso bizarro, que teve um evento, um grande evento feminista, de gênero, etc. Homens e mulheres participando. Aí teve um caso lá de um cara que do nada decidiu lá que era mulher. Aí começou a entrar no banheiro feminino. Aí rolou uma briga danada, as feministas começaram a discutir se ele podia não entrar no banheiro feminino. A grande maioria defendeu que sim, porque se ele se considerava mulher, que assim seja. E acabou que ele pegou uma mulher dentro do banheiro feminino. Foi... O cara tava se aproveitando daquela condição subjetivista toda. Tem um detalhe foi uma confusão nisso, danada. Transfobia agora. Exatamente. Vê só. Se o cara for um translésbico, o cara é homem, ele decidiu agora que ele é uma mulher, mas ele é uma mulher lésbica. Ele decidiu entrar no banheiro. E aí, feministas? Resolve esse problema aí. Porque assim, né? Nós, conservadores, já estamos nos posicionando contra esse tipo de coisa. Essa bomba é na mão de vocês. Sim. Decidem que vocês acreditam, de fato, né? Decido aí. Não teve aquele caso da jornalista que eu acho que até do Infowars, uma loira, ela fez um experimento no Canadá. Ela foi requerer um serviço que era de privilégio, tipo um assistencialismo que era de privilégio dos homens, naquele sentido, dos homens não, acho que era dos homossexuais. Dos homens homossexuais. E ela ali, na hora de se cadastrar para receber o benefício, ela se declarou: eu sou homem e sou homossexual. E foi aceito no Canadá. O assistencialismo foi concedido porque ela se declarou ali: eu quero me declarar aqui que eu acabei de mudar aqui, o meu nome social agora é esse, minha identidade social é essa, eu me considero um homem e eu vim solicitar o benefício. E pronto, simplesmente foi concedido. Para você ver a total loucura que chega a esse estado. Se você pode ser qualquer coisa, por exemplo, gênero fluido, que é levado a sério por esse pessoal. Gênero fluido é tipo, agora eu tô aqui, eu me sinto mulher. Outra hora eu me sinto homem de novo. Outra hora eu me sinto mulher. Outra hora eu sinto de novo. Pô, então quando eu for conseguir a aposentadoria, eu vou dizer que eu sou mulher e consigo me aposentar mais cedo. Eu posso fazer qualquer coisa. Agora. Exatamente, posso fazer qualquer coisa para burlar o sistema. O que acontece também, né, por outro lado agora, é que se a gente pega o protofeminismo, vai ter a primeira onda, vai ter a segunda onda com a Beauvoir sendo um grande expoente, né? O que acontece mais à frente é que essa reprodução do vício masculino é uma clara manifestação de como o feminismo ele atende às expectativas da revolução sexual da década de 60. Né? Você percebe que qual é a causa, de fato, que o feminismo vem lutar a partir de então? Essa causa desconstrucionista de reprodução dos vícios masculinos e de subversão das identidades. Qual é a pauta? Porque, como eu falei, a gente já falou aqui, né? Direito ao voto, direito à política, direito à entrada no mercado de trabalho, enfim. Os direitos civis e políticos são idênticos hoje em dia. Respeitando, claro, algumas diferenças biológicas, né? Isso não vem um caso agora. O que acontece é, qual é o direito, de fato, que o homem tem hoje que a mulher não tem? O que o feminismo tenta hoje reproduzir, lutar por um direito, é ter o direito de fazer aquilo que o homem faz de mais rasteiro. É ter um direito à bestialização. Ah, tá. Um homem, ele pega 10 mulheres, ele é tido como garoto na balada. Eu também quero fazer a mesma coisa. Eu não quero ser chamada de vadia, digamos. Ora, em vez de você condenar aquele ato que a moral cristã já vem, olha, condenando há muito tempo, chama isso de adultério, de promiscuidade, enfim, você quer ter direito de fazer aquilo também. E quer que outras mulheres também tenham. Em vez de resolver o problema, você quer intensificar ainda mais. E o mais contraditório, como você falou, é um eterno paradoxo. O mais contraditório é que elas fazem isso na tentativa de acabar com a objetificação da mulher. Ou seja, como é que eu vou acabar? A lógica é genial. Como é que eu vou acabar com a objetificação da mulher? Tornando a mulher ainda mais objeto. Sim. Você vê, por exemplo, quais são os ícones do feminismo hoje em dia no meio artístico.
são justamente aquelas mulheres que mais se objetificam. E como é que elas podem ter aquilo como exemplo e lutar ao mesmo tempo contra a objetificação? Pô, se você está defendendo a agenda da revolução sexual, ou seja, você necessariamente. O que é a revolução sexual? A pregação das relações sexuais de maneira desregrada, livre de tabus, né? Livre de tabus do cristianismo, etc. Você é livre para ficar com quem você quiser, se relacionar com quem você quiser, a hora que quiser. Isso é o que, senão você se objetificar para outra pessoa? Ou seja, como é que você defende isso e ao mesmo tempo você se posiciona contra a objetificação? Você vê uma contradição completamente maluca. Você vê, por exemplo, o feminismo lutando contra as grid girls. Ou seja, o emprego, o feminismo destruiu o emprego de mulheres no evento da grid da Fórmula 1. Não tinha aquelas mulheres que posavam e tal, se mostravam, pronto. O feminismo foi lá contra aquilo porque aquilo era objetificação e desempregaram mulheres. Tornaram-as desempregadas. Por quê? Porque supostamente lutam com objetificação. E ao mesmo tempo está aparecendo a Anitta ali de uma forma muito mais vulgar e aplaude, fada sensata, não sei o que lá. Então você vê que é uma contradição ambulante, você não faz sentido você querer ver sentido nessa questão do feminismo. É para ser contraditório mesmo, é para gerar confusão, e esse é o propósito desse movimento revolucionário nesse sentido. E muitas delas dizem assim, não, você não pode dizer que as feministas são abortistas. Você não pode dizer que todas as feministas são abortistas. Vamos considerar, certo? Que isso aí é verdade por um segundo. Vamos considerar. Converse com uma feminista. Coloque duas feministas. Vamos dizer que existe uma feminista que ela é contra o aborto. Vamos dizer que existe esse tipo de feminista. Vamos colocar ela de frente a uma feminista que diz que o aborto é um direito da mulher, um direito de propriedade sobre o seu próprio corpo. Coloque eles para conversar. É certo que essa mocinha aqui, que diz que o aborto é um direito, não vai considerar essa aqui feminista. Sim. Vai dizer o quê? Como você está lutando contra uma causa que é nossa, das mulheres? Se você não quer abortar, não aborte. Mas não me impeça de assassinar o meu filho no meu ventre. Não me impeça outras mulheres de fazerem o mesmo. Ou seja, na prática, o que é a pauta feminista? Elas dizem que defende os direitos civis, mas qualquer ser humano sensato vai defender. Isso não torna você mulher feminista. Não é porque você usa... Vamos considerar, tá? Vou levar só um exemplo. Falar aqui, né? Que, sei lá, a calça jeans foi por causa do feminismo. Vamos considerar que isso é verdade por um instante, tá? Você não pode usar calça jeans porque foi o feminismo que te deu isso. Vamos considerar. Então vamos voltar pro tempo? Porque as feministas vão fazer o quê? Não vão fazer nada, porque tudo foi homem branco, europeu. Vou fazer o quê? Vamos seguir essa lógica, né, de separação, de divisão, de fomentação da luta de classes no gênero, por exemplo. Então, elas tentam fazer isso, passar uma ideia fluida do movimento, mas se a mulher discorda dessas pautas que estão na espinha dorsal, essa mulher é excomungada. Essa mulher é esquecida, essa mulher é condenada. E elas terminam dizendo o seguinte, olha, você tem o direito ao voto, né? Agradeça ao feminismo. Se você vota, é porque o direito ao voto, ele está sob constante ataque. Pode ser que amanhã nós não tenhamos mais esse direito. Então você, mulher, tem que apoiar a nossa causa. Aí a mulher diz, olha, eu defendo que a mulher ela tem direito ao voto, eu defendo que a mulher tem direito à inserção no mercado de trabalho, eu defendo que a mulher possa ensinar, possa trabalhar, mas eu não sou feminista. Ela vai dizer, não, você é feminista sim. Ou seja, o que eles tentam passar, a primeira imagem é, tudo aquilo que é uma pauta humana é feminista. Portanto, todas as mulheres são, por excelência, feministas. Até aquelas que se dizem antifeministas. Por outro lado, quando você vai passar um pouquinho na superfície e você discorda dessas pautas da espinha dorsal, principalmente porque hoje a pauta mais forte é a pauta sexual. Isso é um fato. É a pauta sexual mais forte. Discorde disso. Fale que você é a favor da castidade. Fale que você é a favor da construção da família nos moldes tradicionais, no molde cristão. Fale que você acredita que o casamento é um bem negociável, é algo que é indissolúvel. Veja o que ela vai dizer. Ela vai te chamar de machista. Ela vai dizer que você é inimiga do movimento. E é isso que é a grande questão, né? Por se tratar de um movimento revolucionário, ele tem um aspecto de inversão do sujeito ao objeto. Se você agora, humano, é contra a causa, você é um objeto. Você não é mais humano, você perde a sua dignidade. E aquilo que é uma pauta abstrata, aquilo que é o objeto em questão, que é esse futuro perfeito em que as mulheres estarão em pé de igualdade com os homens, né, igualdade extrema, é tratado como um grande fim.
Portanto, quem estiver no meio e atrapalhar esse meu propósito último da revolução deve ser deixado de lado, deve ser esquecido, deve ser cancelado, deve ser condenado, deve ser humilhado. Ou seja, sororidade, mas nem tanto. Com certeza, com certeza. E se você olhar em uma das mais inúmeras contradições, por exemplo, a política de aborto na Europa. Qual é o sexo que é mais vítima do aborto na Europa? Justamente os bebês do sexo feminino. Quando você libera o aborto sem justificativa nenhuma, afrouxa completamente as leis de aborto, só o que vai ter vai ser casal abortando por critério sexista. Um critério, tá aí, eu não tava afim de uma menina não, tava afim de um menino. Descobriu que era menino, vamos abortar e tal, pronto. Aconteceu isso, hoje registrado realmente na Europa, nos casos de aborto, as principais vítimas, os principais bebês que foram vítimas de aborto na Europa eram bebês do sexo feminino, que o casal não queria ter uma menina naquele momento, se arrependeu e tal, decidiu abortar para fazer o menino depois. Ou seja, existem essas inúmeras contradições. Questão do mercado de trabalho, elas ignoram que foi a globalização do capitalismo que proporcionou novas formas de serviços, novas formas de mão de obra que fossem mais leves para que fossem ocupadas pelas mulheres, que fossem suportadas fisicamente pelas mulheres. Trabalho em escritório, em loja, etc. Quando surgiu os grandes conglomerados financeiros, conglomerados urbanos, né? Aqueles trabalhos mais relacionados a serviços, prestação de serviços, e aqueles trabalhos que precisavam de corpo humano para lidar dentro de um conforto de um escritório, lidando com pessoas, etc. Foi aí que abriu o leque de possibilidades para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, foi algo puramente capitalista, não teve nada a ver com reivindicação feminista. Aí você vê que é uma confusão imensa, tá, que elas tentam promover. Você vê, por exemplo, que elas também confundem juízo de valor com coerção. Isso aí é puro analfabetismo funcional. Ou seja, eu quero viver no mundo em que as mulheres sejam livres para fazer X sem ser chamada de Y. Ou seja, elas falam que as mulheres não têm direito de fazer aquilo por causa da opinião dos outros. Mas peraí, você está confundindo a opinião dos outros com coerção? A opinião dos outros está impedindo você de fazer aquilo? Não está. E outra, você está olhando para uma realidade, uma parcela muito ínfima da realidade. Assim como existem aquelas pessoas que criticam certas ações de homens e mulheres, existe um leque imenso de outros setores da sociedade que apoiam. Por exemplo, pode existir sim pessoas que chamam a mulher de vagabunda por fazer tal coisa. Mas ao mesmo tempo a mídia está dizendo que é certo, os atores da Globo estão dizendo que é certo, os artistas estão dizendo que é certo e estão estimulando isso e aprovando. Ou seja, você olhando a questão como um todo, você vê muito mais aprovação para um comportamento de sexual desregrado por parte da mulher do que reprovação. Ou seja, elas isolam aquilo, uma exceção, e põem como se fosse regra. E o pior, confunde opinião com coerção, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o pior, quando elas pressupõem que a opinião da pessoa reprovando o comportamento da mulher, como se fosse uma coerção, elas estão querendo dizer que as pessoas são obrigadas a concordar e achar aquilo aprovável, achar aquilo bonito. Ou seja, é uma mentalidade totalitária por trás disso. Exatamente. São os seres iluminados, né? Se você discorda, você tem algo de errado com você, não comigo, né? Não com o meu pensamento. Você tem que ser aqui, então, extinguido aqui do debate público. E uma coisa, assim, que a gente percebe... eu tive um debate com uma feminista um tempo atrás, foi gravado, disponibilizei para os meus alunos, sobre aborto. E aí o que acontece? Ela veio com todos aqueles clichês que a gente já está acostumado, e a gente chegou no ponto em que eu falei sobre como o aborto ele é utilizado para fomentar a eugenia, para exterminar negros, inclusive, para matar pobres, para matar mulheres. E eu cheguei num ponto histórico, né? Porque a Margaret Sanger, uma das grandes expoentes do feminismo, ela criou a Planned Parenthood, que existe até hoje, é uma das maiores financiadoras do mundo do aborto, quiçá a maior. E o que acontece? A origem da instituição é extremamente racista. Primeiro que ela colocou a clínica, né, em guetos negros, já começa daí, porque queria tornar as mulheres, primeiro, negras estéreis, e segundo, queria impedir o nascimento de bebês, né, de crianças negras, de seres humanos negros. Ou seja, a raiz de uma das maiores instituições abortistas hoje do mundo é totalmente racista. Agora perceba, você falar denegrir é um absurdo hoje, porque a origem da palavra é supostamente racista. Agora você apoiar uma instituição global que mata anualmente milhões, que incentiva, né, anualmente o
o assassinato de milhões de seres humanos, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ou seja, uma palavra parece que ela choca mais, ela fere mais do que você assassinar milhões de seres humanos. É uma coisa absurda. É, de fato, uma ode à loucura. É você, de fato, translocar, se esquecer o que é a realidade. A gente viu aqui, né, alguns exemplos de pessoas que chegaram falando, disseram que o feminismo não é isso, que o feminismo não é aquilo, mas todas, absolutamente todas, reproduziram o mesmíssimo discurso. É o mesmo discurso que você vai para aquelas páginas, sei lá, Tebrando o Cabu, Latraca Livre aí que vocês veem, é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Agora você pergunta para esse tipo de gente, assim, para esse tipo de pessoa, uma fonte histórica. Pergunte assim. Não vai saber. E quando sabe, você vai confrontar a fonte, você vai ver que a fonte não se sustenta. Não porque a mulher, historicamente, ela é oprimida, não porque na Idade Média a mulher não tem direito a trabalhar. Você já leu As Mulheres do Tempo das Catedrais, da Regina Pernod? Não, né? Já leu Impressões da Idade Média, do professor Costa? Não, né? Você já leu Outono da Idade Média? Não, né? Você não leu. Tudo o que você fez, se você parar por um instante para investigar de onde é que vem suas ideias, você vai perceber que você está sendo um ventríloco, ali, um papagaio. Está reproduzindo um discurso pronto e batido. Mas você jura que você tem pensamento crítico. Porque foi isso que lhe coordenaram a fazer. E eu, sinceramente, assim, para a gente poder já... Estamos aqui caminhando para o fim da live, né? Sinceramente, eu acredito que essa honestidade intelectual é fundamental para o crescimento do ser humano. Eu tive que me despir de muitos pensamentos meus. Eu tive uma fase na minha adolescência revolucionária. Eu cheguei a entrar em reuniões de movimentos socialistas, enfim. Mas eu pude perceber a enrascada que eu estava me colocando. Eu tive o discernimento de parar e dizer, olha, isso que eu estou dizendo aqui agora, eu li aonde? Qual foi a base que eu tive para falar isso? Foi quando eu percebi que eu só estava reproduzindo o discurso pronto. É ter esse discernimento de confrontar as suas supostamente, né, próprias ideias. E quando você vai investigar, você vai ver que plantaram na tua cabeça e tu só fosse ali, né, reproduzindo aquilo que colocaram. A história do movimento feminista, a ideia, a agenda do movimento feminista que passam para a gente hoje, é tudo a reprodução. Tudo isso faz parte de uma reprodução do discurso pronto. Tudo. Perfeitamente, perfeitamente. Eu, inclusive, estava vendo uma aula hoje do Luiz Gonzaga de Carvalho, que é o filho do Olavo de Carvalho. Ele falou justamente isso, né? O que é estimulado hoje em dia nas escolas pelos professores progressistas é que você tenha pensamento crítico. Mas justamente aquelas pessoas que dizem ter pensamento crítico são completamente ingênuas a respeito daquilo que elas acreditam. Ou seja, para o que elas acreditam, elas não têm pensamento crítico. Elas têm pensamento crítico para aquilo que elas acham que é aquilo que elas lutam contra. Ou seja, você vê uma contradição nesse tipo de posicionamento aí. Exato. Então a gente está caminhando aqui para o fim. Pediram aqui algumas indicações de livros, já estão citando aqui, né? O Feminismo, para ver se versão da Ana Carolo. Também tem o outro lado do feminismo, da Suzane Wencker. Não sei se tu tens aqui outra indicação também. Eu tenho tem um guia politicamente correto do feminismo aí também, guia Sim. politicamente correto. Eu indico também muito o livro do Thomas Sowell, Falácias da Economia, Discriminação e Disparidades também, que ele também fala, bate muito o feminismo nesse sentido. Indico que vocês pesquisem sobre o Steven Pinker, que é um neurocientista que ele estuda as diferenças de gênero, as diferenças entre homens e mulheres com base na neurociência. O Steven Pinker é muito bom aí. Eu fui procurar aqui E um o livro, Jordan mas... Peterson também. E o quê? E o Jordan Peterson, claro. Jordan Peterson Sim, também. sim. Tem que ler. Mapas do Significado, 12 Regras para a Vida, os vídeos dele na internet, que ele, enfim, Os dá vídeos dados... são sensacionais. São centenas de vídeos aí que você vai encontrar, ele bombardeando estudos científicos e refutando isso aí tudo. Perfeito. Então, agradeço aqui, né, ao pessoal que ficou com a gente aqui até agora. Já sabem, tira aquele print aí maroto, marca a gente aí. Já sabem também, sigam aí o Felipe, o cara tá fazendo um trabalho sensacional no perfil dele. Divulguem aí o trabalho, aquilo que é bom, tem que ser falado, tem que ser propagado, principalmente nesse duelo, nessa guerra de narrativas que nós vivemos. Então, temos aqui um minuto para fechar, eu passo a palavra para você, meu caro. Diga aí quando é que o pessoal pode te encontrar, o trabalho que você vem desenvolvendo. E a gente já deixa aqui, né, um pré-convite para uma próxima live. Pô, perfeito, perfeito. Cara, eu agradeço aí o convite, agradeço o pré-convite. Eu não te conhecia até desde aquele comentário lá que marcou a gente. Quando conheci, virei fã já na hora, cara. Quando vi o seu perfil, conteúdo de qualidade mesmo, cara. Muito bom ter gente dedicada a essa produção de conteúdo para, enfim, desmistificar essas falácias aí do movimento progressista. Agradeço demais quem acompanhou até aqui. Vocês podem acompanhar aí no Instagram.
Eu tenho um canal no YouTube também, quem quiser me seguir lá, eu produzo alguns vídeos de vez em quando lá. E é isso aí, me sigam no Instagram, agradeço a presença de todos, agradeço de novo o convite, e vai ser um prazer aí, uma próxima live aí, com certeza vai ser muito boa. Maravilha, então. Muito obrigado, pessoal. Como eu sempre digo aqui de costume, né? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Abraço.